E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Vamos lá, gente, vou compartilhar a tela aqui. Nós vamos falar sobre o valor do dinheiro hoje. Ah, Luciano, todo mundo sabe o que é o valor do dinheiro? Sim, mas calma que eu vou falar uma coisa sobre isso. Se você viu aquele meu anúncio que eu troco uma nota de 100 por uma de 2, eu pegava e trocava. Aqui eu não tô com uma nota de 100 e uma de 2, mas eu peguei uma nota de 50 e uma moedinha de R$ 1, que era o que tinha aqui. Imagina se você chegasse para uma pessoa todos os meses e fizesse isso. Olha, eu tenho uma nota de R$ 50, eu vou te dar aqui, tá bom? E aí você pega e me dá a moeda de 1. Aí eu pego, dou a de 50 no outro mês e você pega e me dá a de 1. Aí você pega, eu te dou a de 50, todo mês você faz isso. O que é isso, Luciano? Quem que seria burro de trocar uma nota de 50 por uma de R$ 1 e ainda sair achando que tá fazendo o que é normal? 98% da população faz isso. Troca algo que tem muito mais valor por algo que tem muito menos valor. O que eu tô falando? Eu tô falando que você troca algo que você tem que você não tá valorizando por algo que você valoriza demais, mas não deveria ser tão importante assim na sua vida. Ah, Luciano, o que você está falando? Eu vou explicar. O que está acontecendo aqui na inversão de valores? É o seguinte, está tendo inversão de valores em tudo, só que no dinheiro também. Como assim? Mas essa aqui é uma inversão de valores financeiros, monetários mesmo. Por quê? Porque você troca tempo por dinheiro todos os meses. Tá, Luciano, mas todo mundo faz isso. Sim, todo mundo faz isso e é normal fazer. Por um tempo. Você vai entender hoje por que e como você vai investir. E para ficar rico, você precisa ter esse conhecimento que eu vou passar hoje aqui. Por quê? Porque nenhum rico fica rico. Ninguém fica rico sem ter esse conhecimento. Quanto mais você correr atrás do dinheiro, menos você terá. Existe uma coisa chamada mentalidade de abundância e outra chamada mentalidade de escassez. 98% da população tem mentalidade de escassez e 2% tem mentalidade de abundância. Por quê? Porque é interesse do governo, dos bancos, das instituições, dos poderosos, em todos os lugares, que você tenha uma mentalidade de escassez, que você seja ignorante financeiramente. Então, você vai ter que fazer por onde? Você vai ter que fazer por conta, você vai ter que buscar conhecimento, é o que você está fazendo aqui hoje. Se você correr muito atrás do dinheiro, significa que você está fazendo a inversão de valores. Você está correndo demais atrás do dinheiro, porque você acha que dinheiro é a coisa mais valorosa que existe na Terra. Não é. E quando você entender isso e acreditar nisso, porque agora eu estou falando, você vai dizer, não é verdade. Dinheiro compra tudo, cara. Com dinheiro a gente faz tudo. Velho, deixa eu te falar. Eu também pensava isso. Quando eu mudei isso, deu um tempo, e aí o dinheiro começou a correr atrás de mim. Mas por quê? Porque eu entendi que não se corre atrás do dinheiro. Sabe quando você está adolescente, você está paquerando alguém? Quanto mais você correr atrás, menos a pessoa quer. E quanto mais você se fazer de difícil, mais ela vai vir, entendeu? Filho. E quanto mais você fizer correr atrás, a pessoa, você se acha e não quer saber. Cara, o dinheiro é assim, entendeu? Se você correr atrás dele demais, você vira servo do dinheiro. Mas você tem que ser senhor do dinheiro. Quando você colocar ele no lugar dele, rebaixar ele e entender que ele não tem tanto valor assim, ele começa a correr atrás de você. Cara, o que é mentalidade de escassez? É a pessoa que acredita que não tem dinheiro disponível para todo mundo no mundo. Então ela tem que correr para garantir o dela. Então ela troca tudo que ela tem por dinheiro. Ela troca o tempo dela por dinheiro, ela troca a energia dela por dinheiro, ela troca o tempo que ela deveria estar com a família por dinheiro. Mas, Luciano, todo mundo tem que trabalhar sim. Mas no início, por um tempo, até que você construa a sua liberdade. Quando eu comecei a estudar esse negócio, em 2015, eu estudei investimentos. Em 2016, eu fui para educação financeira e mentalidade. Em 2017, eu comecei a perceber uma coisa. Tem algumas características que eu percebi que os milionários sabiam. Eu falei, cara, se esses caras falam de tempo e eu não estou falando, quer dizer que eu não entendi alguma coisa. Os milionários já entenderam que, em última instância, tudo se compra com tempo. Luciano, do mundo que eu vim, a gente compra as coisas com dinheiro. Pois é, esse era o mundo que eu estava. O mundo que eu estou hoje, as coisas se compram com tempo. Eu vou te provar que tempo vale mais que dinheiro. Quer ver? Olha só. Olha as características aqui do tempo, tá? O tempo, ele tem 4 características interessantes. A primeira característica do tempo, ele é democrático. O que é isso, Luciano? Cara, você já percebeu? É óbvio que você já percebeu, né? Que todos os seres humanos têm as mesmas 24 horas por dia. As mesmas 168 horas na semana, as mesmas 720 horas no mês, as mesmas 8.460 horas no ano. O que significa isso? Que um cara rico e um cara pobre têm o mesmo tempo diário. Talvez um viva mais que o outro, né? Provavelmente o rico que valoriza mais a saúde também, porque ele entendeu já que não adianta ganhar dinheiro se não tiver saúde. Legal? Então o tempo é democrático. Todos nós recebemos as mesmas horas por dia. Tá bom? Deus deu para todo mundo igual. É você que não está organizado com o seu tempo. Porque tempo você tem, igual a mim, igual o cara mais rico do mundo, o mais pobre do mundo. O mais bonito do mundo, o mais feio, o mais alto, o mais baixo, o mais importante e o menos importante. Todos os seres humanos têm as mesmas 24 horas por dia. Então, o tempo é democrático. Segunda característica do tempo que a gente vai ver,
o tempo é indiferente. Como assim? Não importa se o seu dia foi maravilhoso, você aproveitou um monte, cara, ou o dia foi ruim, não importa. O tempo passa indiferente da sua vida. Terceiro ponto importante, tá? Então, olha só que legal esse, né? Ó, qual que vale mais? Tempo ou dinheiro? Vamos prestar atenção. O tempo é democrático, o tempo é indiferente. O tempo também é implacável. O que é o tempo implacável? Ele não volta. Cara, meu Deus, uma pessoa que você ama já faleceu. Como eu gostaria de ter dito te amo, como eu gostaria de ter ficado mais tempo, como eu gostaria de ter dado um beijo nela hoje. Cara, não dá mais, porque o tempo é implacável. Ele não tem pena de você. Ele passa independente do que acontece na sua vida e ele nunca para e ele nunca volta. E a quarta característica que o tempo tem é que ele é sagrado. O tempo pertence a Deus, ele é sagrado. O homem não consegue mexer no tempo. Deus está fora do tempo e por isso ele consegue mexer. Deus vê passado, presente e futuro. Você só vê presente e lembra do passado. Você não vê, tem visão do futuro. Então, você não pode mexer no tempo. Ah, Luciano, mas o ser humano tenta mexer no tempo, ele tenta, mas ele acaba avacalhando com a própria vida, quer ver? Quando você tenta fazer o tempo passar muito rápido, você está com pressa. Quando você tenta fazer o tempo passar mais devagar, você está procrastinando. Os dois vão te ferrar. Você está tentando controlar algo que não é controlável, você está tentando mexer em algo que é sagrado. O homem não consegue mexer no tempo. O tempo, ele é muito mais valioso que o dinheiro. O dinheiro você recupera, tempo não. Todos os dias você levanta e vai trabalhar, trocando o seu tempo por dinheiro. Tá tudo bem, eu também fiz isso por um bom tempo. E todos os meses, vamos dizer assim, todas as semanas, talvez todos os dias, você compra alguma coisa. E sempre que você compra alguma coisa, você compra com dinheiro, obviamente. Então, como que você disse, Luciano, que o rico já entendeu que as coisas não se compram com dinheiro e se compram com tempo? É que cada vez que você gasta dinheiro, você gasta também o tempo que levou para fazer esse dinheiro. Ah, Luciano, eu sei disso. Eu sei que você sabe, mas eu só estou conscientizando para você. Cada vez que você gasta dinheiro, você gasta também o tempo que levou para fazer esse dinheiro. Mas eu acabei de dizer que o tempo é muito mais valioso que dinheiro. Então, dinheiro tudo bem, dinheiro eu recupero, todo mês eu faço isso, eu vou lá e recupero, eu trabalho de novo para poder gastar nesse mês, no mês que vem. Só que o problema é que o tempo não volta, o dinheiro volta, mas o tempo não volta. Mas espera aí, a sua vida é feita de quê? A sua vida é feita de tempo, não é? Você vive segundo atrás de segundos, minutos atrás de minutos, horas atrás de horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. Então a sua vida é feita de tempo. Então, peraí, cada vez que você gasta dinheiro, você gasta também o tempo que levou para fazer esse dinheiro. Mas a sua vida é feita de tempo. Então, cada vez que você gasta tempo, está gastando vida. Então, na etiqueta das coisas que você compra, em vez de ter o preço, poderia ter as horas de vida que você está gastando para comprar aquilo ali. Pega quanto você ganha e divide pelo número de horas que você trabalha no mês. Aí você vai ter aí a sua hora trabalhada. Vamos supor que a sua hora trabalhada seja R$ 30 e você vai lá e vai comprar algum negócio de, cara, um celular de R$ 1.200. Cara, você tem que ter noção que na etiqueta do celular, de preço, tá cravado 40 horas da sua vida. Então, cuidado, você passou o mês todo trabalhando, você passou uma semana inteira trabalhando para comprar o celular. Aí você tem que fazer essa conta. Cara, vale a pena? Ah, acho que vale, acho que tá tudo bem. Tá tudo bem, então você faz a conta e compra. Eu não quero que você não compre nada, até porque não tem como você não comprar nada. Agora, para ser rico, num primeiro momento, você vai ter que entender isso daqui, o valor do tempo e o valor do dinheiro. Quando você financia um bem de consumo, você está jogando fora dinheiro, junto com o dinheiro você está jogando tempo, junto com o tempo você está jogando vida. Qual a única forma de enriquecer, então? Você, obviamente, alavancando o seu dinheiro, não o seu tempo. Como assim, Luciano? O que significa alavancar o meu tempo? Significa que você precisa fazer dinheiro sem gastar o seu tempo. Então quer dizer que isso daí é botar a bolsa para trabalhar para mim e aí ela vai fazer R$ 1.000 por dia para mim, que nem esses cursos que vende aí? Não, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai ficar rico sem trabalhar. Riqueza ganha é perdida, riqueza construída é mantida. Sempre que você ganhar riqueza, você perde. Sempre que você construir riqueza, você mantém. Pode ver herdeiros que jogaram tudo fora, ganhadores de BBB, ganhadores de loteria, 84% jogam tudo fora. Isso é estatística. Nós acabamos de ver que você gasta dinheiro, gasta tempo, gasta vida. Luciano, eu já entendi isso. Mas, cara, você tem que internalizar. Por quê? Se você aprender a ganhar dinheiro sem gastar o seu tempo, e eu já vou dizer como, então o que acontece? O inverso. Você ganha dinheiro, então você ganha tempo,
Aí você ganha vida. Que vida, Luciano? Qualidade de vida. Que tempo, Luciano? Tempo livre. Você vai ganhar dinheiro sem gastar o seu tempo. Então, você ganha dinheiro, ganha tempo, ganha vida. Agora eu vou mostrar para você o que você vai fazer, então. Vamos lá? Os 5 passos. Primeiro ponto é que você vai trabalhar. Você vai trabalhar e você efetivamente vai ter que viver abaixo do que poderia. Como assim? Cara, você poderia comprar um carro de 50 mil, você vai lá e compra um de 35. Você poderia pegar e morar num aluguel de 800, você vai lá e mora num de 600. Por quê? Porque você precisa poupar consistentemente. Não tem como eu poupar. Cara, primeira coisa, provavelmente tem e você não está enxergando. Quando você perceber e olhar para a etiqueta, em vez de olhar o preço, você vê que são horas da sua vida que você está gastando ali, eu garanto que você consegue poupar algumas coisas aí. Ah, tá bom. Mas, Luciano, vamos supor que você ganha um salário mínimo e tem 3 filhos. Cara, realmente, você não tem de onde tirar. Então, você precisa aprender a ganhar mais. Presta atenção agora. Investir nada mais é do que alavancar o seu tempo. Então, se o dinheiro começa a fazer dinheiro para você, sobra tempo para você. Então, existem algumas formas de alavancar o seu tempo. Uma delas é investir. A outra delas, aí você acelera mesmo. Essa sim não é para todo mundo. Investir é para todo e qualquer ser humano. Essa aqui é para alguns que vão ter mais colhões aí, que vão ter mais coragem, que é empreender. Aí você enriquece mais rápido. Olha só, você vai trabalhar, sempre trabalhar. Por quê? Porque você tem que ter dinheiro para poder investir. A bolsa não vai substituir, aqui ó, vem para mim. A bolsa não vai te dar R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, R$3.000 por mês para que você pare de trabalhar. Num futuro ela vai depois que você construir, mas não é num primeiro momento. Se você tá esperando isso de mim aqui, desculpa te frustrar, você não vai mês que vem parar de trabalhar porque aí você investiu na bolsa. Isso é uma ilusão. Não vai acontecer. Então, se você quiser ficar rico mais rápido, tem um jeito. É empreendendo, é abrindo um negócio próprio. Você vai se matar de trabalhar. Você pode ficar rico em 3, 4, 5 anos, mas também você pode acabar sem nada, porque é altamente arriscado. Quanto maior o risco, maior o retorno. Agora, você quer algo que com certeza você enriquece, é bolsa de valores longo prazo. Ah, mas eu não quero ficar rico em 20 anos, Luciano. Aí me vem a pergunta para você. Você quer ficar rico em 20 anos ou você quer enriquecer em 20 anos ou quer não enriquecer? Faz a escolha aí, você que sabe. Você não vai enriquecer sendo empregado. Em algum momento você vai ter que ou ser investidor ou ser empreendedor. Não tem como. Por quê, Luciano? Nem autônomo. Por quê? Porque você troca tempo por dinheiro. E o tempo vale mais que dinheiro. Então é uma troca burra, que nem eu falo. Mas eu também fiz troca burra. Todo mundo faz por um tempo. Mas você não pode fazer a vida toda. Aprenda a empreender ou a investir. O mais fácil é investir, porque qualquer um pode fazer. Eu tenho alunos vovozinhas que cuidam de 3 netos e investem. Montaram a carteira de renda variável sozinha. Por quê? Porque investir é para qualquer um. Empreender eu já não digo que é para todo mundo. Agora, é uma forma de alavancar o seu tempo. Ou o dinheiro trabalha para você, ou a internet, ou pessoas, ou máquinas. Você precisa dar uma forma. Ah, Luciano, eu tenho um imóvel que eu não moro, porque você mora é bem de consumo. Eu alugo para alguém. Legal, então você ganha um dinheiro sem ter que trabalhar, porque você investiu. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma geral. Eu tô aqui para te ajudar. Eu não tô aqui para picaretagem, eu não larguei a medicina para ficar brincando. Eu tô aqui para te trazer a liberdade que eu tenho e que, cara, eu não posso mais ver as pessoas não tendo isso. Então, ó, eu chego até a me emocionar, cara, porque eu gosto muito disso, que Deus abençoe muito a tua vida, cara, que Deus te leve para essa liberdade. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus não vai te levar se você não fizer nada. Deus não tem como mudar a direção de um carro que tá parado. Ou você começa a se mexer, ou você vai ficar sempre na mesma, tá bom? Que Deus abençoe abundantemente a tua vida. Quem ainda não me segue no Instagram, me segue. Quem ainda não me seguiu no canal aqui também, tá bom? Valeu, gente. Brigadão. Tchau.